E aí, moçada? Tudo legal com vocês? Espero que sim. Voltamos aí com os temas de cálculo agora muito importante. Cara, vamos falar das integrais. Beleza? O primeiro capítulo é ou são as primitivas. Vamos nessa. Tá. Safadinhos. O primeiro conceito, então, que a gente vai falar é o de primitivas. O que é uma função primitiva? Vamos simbolizar aqui, a maioria dos livros de cálculo faz isso, ó, o f maiúsculo é uma primitiva de uma outra função, tá vendo? O f, né, não é essa linguagem que a gente conhece das funções. O f minúsculo é a função que você tem. Então, o f maiúsculo é a primitiva em que condição? Quando você derivar essa função f grande, você encontra outra. Ou seja, você já tem uma função. Você quer saber qual é a primitiva dela? Então, eu estou perguntando para você qual é a função antes da derivação. Sacaram? É você pensar antes, é voltar ao processo da derivada. Né? Até brinco com o pessoal de que isso é um de volta para o futuro. Né? O atual, você quer saber o que ela era antes. Mas, na verdade, é um procedimento que a gente precisa ter. É como se fosse reverter o processo da derivada. Tá? Voltar. Então, olha que legal. Ó. x3 é uma primitiva de 3x2. Por quê? Porque quando você derivar essa, você tem essa. Ou seja, você tem lá o 3x2, você fala, eu quero uma primitiva dela. Então, uma das primitivas é x3. Raiz de x é a primitiva de 1 sobre 2 raiz de x. Por quê? Ó, se você tiver essa função e eu perguntar qual que é a primitiva, eu estou perguntando para você que função eu derivei que deu 1 sobre 2 raiz de x. Então, essa função primitiva é a raiz de x. É importante a gente comentar que as primitivas elas não são únicas. Por que elas não são únicas? Porque se você tem uma primitiva somado com uma constante, como a gente vai fazer uma derivada e essa constante, um número, pensa que isso aqui é um número. Quando você vai derivar esse número, ela desaparece. Então a gente costuma dizer que a gente vai encontrar uma primitiva da função, tá? Porque são várias. Fiz uns exemplos aqui, ó. O f de x, ó, se você tem essa aqui, tá vendo? O f minúsculo. Você quer a primitiva dela. Então, uma das primitivas dela pode ser o x3 mais 4. Não é legal? Ah, professor, ó, deriva isso aqui, não dá 3x quadrado? E deriva o 4 dá zero. Se eu trocar esse último termo aqui, ó, que é a constante, essa aqui também é uma primitiva válida para a função 3x ao quadrado. Porque se você derivar isso aqui, vai dar 3x ao quadrado, que a derivada de menos 1 é zero, independente do valor. Então, olha só, sem nada. Se a constante for zero, também é uma primitiva. Né? Exagerei aqui, ó. Sei lá quantos números tem, 3, 6, 9, sei lá, 10, eu acho. Né? Alguma coisa lá de 10 bilhões. Derivou. Como isso aqui é um número, ele vai dar zero. Tá bom? Então, isso aqui também é uma primitiva da função. De uma forma geral, a gente escreve assim, então. Ó, o conjunto das primitivas dessa função vai ser o x ao cubo mais c, onde c é uma constante. Posso ter qualquer número ali que essa primitiva, quando você derivar, vai dar o 3x ao quadrado. Sacaram? Não é legal? Encontre uma primitiva das seguintes funções. Então, vamos lá, vamos pensar nesse processo da derivada invertida. Vamos ter que inverter. Eu sempre digo que se a galera sabe derivar, ele vai se dar bem em cálculo. E as coisas que vêm para frente, as integrais, todas vão ter um dedinho forte na derivada. Então vamos lá, olha só. 2x. O que a gente tem que pensar para achar a primitiva de 2x? Eu já tenho 2x, eu quero saber o que ela antes de derivar. O que ela tinha antes de derivar? Então, qual é a função que quando eu derivar vai dar 2x? É essa a pergunta. Então, fica fácil, né, gente? A gente já conhece essa primitiva. Uma delas, tá vendo? Encontre uma. Eu posso pôr mais 6, mais 10, mais 1000 ali, que se eu derivar isso vai dar ainda 2x. Beleza? Então, tá aí, ó. Quando você deriva
a função f grandão, quando você deriva a primitiva, tem que dar a função principal, a função que a gente tem hoje. Então, cara, se você precisa de tirar a prova real, é só usar a derivada para comprovar. Letra B. Tá? Eu marquei em vermelhinho, tá vendo? Ó, essa é a função primitiva. Isso aqui que eu fiz aqui, gente, é só para fazer aquela confirmação. Beleza? É 2e elevado a 2x. Então, você vai derivar uma determinada função e a resposta da derivada tem que dar isso aqui. Certo? Primitiva é o f maiúsculo. Então, olha só. O que eu estou fazendo aqui é um testar. Será que se essa daqui fosse a primitiva, eu derivar essa aqui vai dar o outro resultado? Vai sim, né? Porque quando você deriva e, que é exponencial, você deriva e elevado a 2x, dá ele mesmo. Só que você tem que multiplicar pela derivada do que está em cima, não é a regra da cadeia? Se tem uma função aqui, ó, isso é uma função composta. Então, você deriva também o 2x. A derivada de 2x é 2. Ou seja, quando a gente fizer a multiplicação, vai bater. Tá? Então, a pergunta, qual que é ou qual é uma? Encontre uma primitiva. Então, a primitiva nossa vai ser o f de x, que é igual a e elevado a 2x. Se você derivar essa f maiúsculo, vai dar o outro. Seno de x, também, ó. Pensem comigo, eu já tenho o seno de x, eu quero voltar ele na derivada. Né? Primitivo. O que é a primitiva dele? O que ela era antes de derivar? A gente já sabe que se derivar o cosseno, dá seno. Então, nesse caso, a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, eu vou ter que fazer uma pequena adaptação aqui para dar certo. Se eu colocar só cosseno, a derivada de cosseno vai dar menos seno. Né? Então, eu preciso construir isso de uma forma que a derivada bata com o valor ali. Então, esse menos, eu vou colocar um outro menos lá na frente. Então, eu vou testar, tá vendo? Ó, essa primeira não deu certo. Eu vou testar essa função. Como eu sei que vai sair um menos aqui e que eu preciso de um outro menos para poder deixar, tá vendo que a função que eu quero, a derivada é positiva? Então, eu acrescentei um menos aqui. Agora vai dar certo, né? Porque você vai fazer o menos que já existia. Com a derivada do cosseno, que é menos seno, menos por menos vai dar mais. E aí a gente tem o seno de x, que é a função que eu queria inicialmente. Ou seja, quem que é a nossa primitiva é menos cosseno de x. Por quê? Porque quando eu derivar menos cosseno de x, vai dar o seno de x. Não é legal? Tem mais. Cosseno de x de 2x é a letra f. É melhor, a letra D, né? É a função f. Pensa comigo. Há alguma coisa que eu derivo que vai dar cosseno. Tem que ser o seno, né? Então, isso é uma investigação. Não estou afirmando ainda que esse valor, essa função, é a primitiva, porque tem que bater. Se eu derivar ela, tem que dar o outro. Quando a gente deriva o seno, dá o cosseno. Só que, pela regra da cadeia, dentro do cosseno eu tenho uma outra função. O que diz a regra da cadeia? Que eu tenho que multiplicar pela derivada do que está lá dentro. Então, vocês estão vendo que quase que dá o que está aqui. Quase. O que eu preciso eliminar para bater os valores? Ó? Eu preciso eliminar esse 2. Então, minha dica para vocês. Se você quer eliminar um 2 que está multiplicando, você tem que colocar na função um 2 dividindo. Sacaram? Sacaram? Esse 2, quando dividir pelo outro, vai dar 1 e vai ficar do jeito que a gente está precisando. Então, ó, meu segundo teste seria nessa função. Eu peguei essa aqui, ó, que foi a minha primeira tentativa, e passei a dividir por 2. Agora, olha só. Quando você deriva isso aqui, vai dar a derivada do seno é o cosseno de 2x vezes 2. Estão vendo? Que é a derivada do que está aqui dentro, pela regra da cadeia. Agora, esse 2 aqui com esse 2 aqui, eu posso simplificar e sobra só o cosseno de 2x. Não cheguei na função lá? Então, quem que é a primitiva? Quem que é a primitiva do cosseno de 2x? É essa que está ficando vermelhinha aqui, ó. Tá? Essa é a resposta. Inicialmente, pessoal, é saudável você acostumando com esse processo de primitiva. Aí depois a gente vai chegar na ideia de ter as regras para isso. Né? Mas é assim. Beleza? Tem mais. X elevado à quarta.
Então vamos lá. Opa! Se eu derivo uma função e ela resulta num x elevado à quarta, lembra que a derivada, quando tem um expoente, a gente desce ele lá para frente e depois subtrai 1? Então, o número que eu quero antes de derivar tem que ser um número acima desse. Ou seja, se ela ali tem 4, eu tenho que pensar numa função que é elevada à quinta. Concordam? Você vai derivar o x elevado à quinta. Esse 5 vai descer e vai sobrar um x à quarta. Beleza, o x à quarta eu quero, eu preciso dele para achar a primitiva. Só que esse 5 aqui, ó, aí ferrou, né? O que eu faço com 5 que está multiplicando? Ah, professor, saquei o outro exemplo lá, safadinho. Então, olha só, eu pego essa mesma função e divido por 5. Por quê? Porque eu tenho um 5 aqui multiplicando. Então, eu vou preparar a função com 5 dividindo. De propósito mesmo, estou fazendo de propósito. Porque esse 5 que está dividindo, que eu coloquei aqui, quando ele receber aquele outro 5, eles vão se anular. Então, pensem comigo. Ó. Quando você derivar essa função agora, ó, a derivada de x a 5 é 5x à quarta. Vezes não, está dividindo por menos 5. Vocês estão vendo que esse 5 que desceu com esse, eu vou eliminar, vai ficar o x à quarta? Então, quem que é a primitiva de x à quarta? É 5 à quinta sobre 5. Né? X à quinta sobre 5, melhor. Se for para a gente responder bonitinho, conforme os livros, as coisas, o certo é para cada situação dessa, vocês colocarem esse aqui, ó, C, porque eu posso ter uma primitiva. Tá? Mas como eu pedi aqui para uma primitiva só, então essa daqui está perfeita. Ah, professor, eu queria fazer uma primitiva diferente da sua. Então você faz isso aqui, ó. Tá? Coloca uma a mais ali, um outro valor, que quando você derivar ele vai desaparecer. Ah, professor, eu quero fazer uma primitiva diferente da sua. Então põe um 5 aqui, por exemplo. Vai dar igual, tá bom? Mas eu não estou colocando C aqui porque eu não quero achar um conjunto de primitivas, é só uma. Então eu achei uma, fechou. Legal? Vamos lá então para o exemplo 2. Agora temos uma função que já tem 3 partes, tá vendo? Ó, somadas aqui. Mas como a gente deriva uma função que, quando tem uma soma, a gente pode separar, é uma das propriedades da derivada, você pode separar as somas, da mesma forma a primitiva, que é o processo de volta, a gente pode fazer isso, pode pensar nelas passo a passo. Então vamos aqui separar elas. Ó. Qual é a função que quando eu derivar dá 3x2? Isso aí o pessoal já é acostumado, mas pensa comigo, o x2, antes dele tinha x3, concordam? x3 já vai resolver, né? Porque eu vou pegar esse 3 multiplicando e depois vou subtrair 1, vai dar certinho. 2x, quem que é a derivada, ou melhor, quem é a função que quando eu derivar vai dar 2x? Opa, x sozinho, antes dele era um x ao quadrado. Então, x ao quadrado já vai resolver. Porque quando você derivar x ao quadrado, vai descer o 2 aqui para frente e vai subtrair 1 do expoente, vai dar exatamente 2x. O 4, como ele está sozinho, antes dele eu tinha um 4x. Esse tipo de derivada você faz o quê? Derivada de 4x é só o 4, ele perde o x. E a gente precisa considerar também que eu posso ter um número qualquer depois disso, um 10, um 20, qualquer número. Quando você derivar esse número, vai dar zero. Então, as primitivas, no outro exemplo, eu fiz uma primitiva. Então, eu não coloquei esse valor. Mas agora, como eu estou calculando a primitiva genérica, tá? É essa aqui, ó. Se eu derivar x3, dá 3x2. Se eu derivar x2, vai dar 2x. Se eu derivar 4x, vai dar 4. E se eu derivar qualquer número depois, vai dar 0. Vou fazer dois exemplos assim, depois a gente vai partir para a destruição. Você pode fazer isso mais rápido, tá bom? Eu estou fazendo passo a passo, separando ele pelos maisinhos e meninhos. Beleza? Aqui, ó. 4x3. Pensa comigo. Opa, um x3. O que eu derivo para dar x3? É alguma coisa x4. Então, você já vai pensando que tem que ter um x4 na jogada. E o x4 vai dar perfeito aqui, né? Por quê? Porque o 4 vai descer aqui para frente e o 4 vai diminuir 1 para dar 3. Então, x4 é a primitiva dessa primeira parte. 3x2 nós já fizemos, né?
Acabamos de fazer num outro exemplo, e o sinal de menos vai ficar no meio. É o x3, né? Deriva o x3. O que dá? Desce o 3 e subtrai 1, vai ficar 3x2. Beleza? E o 1? O que eu derivei para sobrar só 1? X. A derivada de x vai dar 1. Fora isso, eu tenho o que mais? Eu tenho um outro valor que quando eu derivar uma constante, um número, 10, 20, 30, 40, 1 milhão, sei lá que número é esse, mas quando eu derivar vai dar zero. Então, a primitiva genérica, tá vendo? Ó, qualquer valor de c que você encaixar aqui vai dar uma primitiva para essa função. Tá bom? x4, se eu derivar o x4 dá 4x3, se eu derivar o x3 dá 3x2, se eu derivar o x vai dar 1, e se eu derivar c vai dar nada, zero, desaparece. Mais um. Esse aqui, apesar do pessoal achar que isso aqui já é um nível hard, eu já faria um esquema aqui, ó. Tá? Vou usar meu bonequinho aqui, ó. Vamos, bonequinho, eu faço. Tá embaixo de mim ali, tá parecido. A ideia era essa, era ficar parecido e tal, bonitinho. Mas tá aqui, ó. Vamos pensar em transformar esse tipo de função numa potência, tá bom? X, raiz de x, se você pensar que x é x elevado a 1 e raiz é x elevado a meio, repete a base e soma os expoentes. Tá vendo aqui, ó? 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, eu vou trocar tudo isso por x elevado a 3 meios. Agora que vem o mais difícil. O que eu derivei para virar x elevado a 3 meios? Eita, peste. O professor falou um negócio que na derivada a gente subtrai 1 no expoente. Então, para eu achar a primitiva, eu vou somar. Safadinha, é isso mesmo. Então, vamos pensar aqui. Eu vou fazer um outro balãozinho para a gente pensar em fração, que às vezes é mais difícil o pensamento com fração, né? Mas, ó, 3 meios é o resultado da minha derivada. Então, eu estou somando com 1. Faz assim, ó, 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, a fração que eu preciso lá em cima é 5 meios, porque quando eu subtrair 5 meios de 1, vai dar 3 meios. Só que a gente tem um problema, né? Porque se eu derivar x elevado a 5 sobre 2, o que ele faz na derivada? Ele desce o 5 sobre 2 para frente e subtrai 1 daqui de cima. A gente já sabe que se eu subtrair 1 de 5 meios, vai dar 3 meios. O nosso problema é esse, ó, é sumir com esse 2. Ou melhor, com 5 sobre 2. O que eu faço para sumir com a fração 5 sobre 2? Aí que tá. Eu vou preparar a minha primitiva com um número que vai anular esse, ou seja, eu vou pegar essa fração e inverter ela, olha que legal. É isso. Tá? É isso. Você vai pensar na primitiva. Certo? Ela tem que ter 2/5, então. Ó. Pensa comigo. Ó. Se ela já tivesse 2/5 ali esperando, quando você descer os 5 meios, ó, esse 2 com esse 2 morre, esse 5 com esse 5 morre, olha o que sobra. Sobra só o x elevado a 3 meios. Então, aqui, ó, se você quer tirar a teima, né? Tira a teima, é prova real, na verdade, né? Deriva isso aqui, que você vai ver o que eu estou falando. Ó. Esse 5 meios, ele vai descer aqui para frente. E aí ele vai dar de cara com 2/5. 5 meios vezes 2/5 dá 10 por 10, que dá 1. Sumiu. E quando você subtrair 1 aqui, vai dar bonitinho esse valor que está aqui. Ó. Então tem uma sacada, estão vendo? Somar 1 no expoente e tem um valor que você precisa sumir com ele para ficar do jeito que está aqui a nossa função depois da derivada. Tá bom? Isso aqui já é a resposta, mas a gente pode até dar uma melhorada nisso aí, né? Ó. Pode resolver os carinhas aí, coloca ali, bonitinho. Né? O 5 sobre 2, né? Lembra que o 2 estava, né, ele está na sombra, vai para o Sol, e o 5 está no Sol, vai para a sombra. E aí você pode tirar alguma coisinha da raiz, fica mais ou menos essa parada aí. Beleza? Tem mais. Na letra D, vamos dar uma olhada carinhosa nessa função. Vocês estão vendo aqui que isso aqui é o resultado de uma derivada. Então, eu tenho que pensar na função que tinha antes de derivar. O que será que eu derivo que vai dar 1 sobre x menos 1? Se vocês lembrarem que tem uma função que ela deixa 1 em cima e o valor interno dela vai para baixo, eu vou colocar logo aqui, mas aos pouquinhos vocês
tem que ter umas regrinhas na mão. Pega ali uma folha ou a contracapa do livro de cálculo, lá tem todas as regrinhas de derivação. Então é o log natural. Ele inverte o que está dentro dele, né? Vai ficar 1. Se eu for derivar o log natural de x, vai dar 1 sobre x. Então vocês estão vendo que tem uma possibilidade aqui. Se eu tiver o log natural de x menos 1, quando você derivar isso aqui, vai dar 1 sobre x menos 1. E a derivada da constante, que é 0, certo? Na letra E, essa já é mais um pouquinho de ver, mas como eu disse antes, se você tiver as regrinhas de derivação na mão, você dá aquela destruída básica, linda, tá? Nessa situação aqui, então, ó, já vou entregar a meia rapadura, tem uma função que faz exatamente isso, ó, ela dá a resposta da derivada exatamente essa, que é o arco seno de x. Derivada do arco seno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, fechou, ó. O arco seno de x mais c. Ah, professor, como eu vou saber? Né? Ninguém é obrigado a decorar essas coisas hoje em dia, né? Mas é bom você ter uma regrinha ali. Primeira coisa que você faz, olha a função e pensa na regra da derivada. Olha todas as regras. Não deu em nada e a gente vai procurar um processo para saber encontrar a primitiva. E para encerrar esse primeiro vídeo sobre integrais, quem que é a primitiva de 1 sobre raiz de x? Vocês têm uma lembrança? Pensa aí, poxa, tem uma função que faz isso. Qual seria? Se a gente pensar na construção da raiz, por exemplo, né? Pensa comigo, isso aqui lembra bastante a estrutura que a gente conhece da raiz. Mas tá, eu não vou fazer por aqui não. Né? Eu vou construir a ideia usando aquele esquema da fração. Transformei raiz de x em x elevado a 1 sobre 2, aí você joga ele lá para cima, troca de lugar na fração e um sinalzinho. Nesse caso, a gente teria que pensar que a primitiva, quando você derivar, tem que chegar a isso. Outra forma de pensar é essa que eu estava falando antes, ó. Que quando você deriva a raiz de x, vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Estão vendo que está muito próximo disso aqui, ó? Então é porque a primitiva dela tem a ver com a raiz. Só que o problema é que nós temos um 2 aqui, ó. E aqui eu não tenho esse 2. Como é que eu faço para assumir com um 2 que está embaixo? Ah, e o Salvadinho responde, ou eu coloco um 2 em cima. Então, para fechar esse primeiro vídeo, a gente faz isso, ó, só para confirmar, tá vendo? Ó? A derivada de 2 raiz de x, o 2 que é fixo, e a gente multiplica pela raiz, a derivada da raiz de x, né? O 2 é constante, deixa ele quietinho aqui. Quem que é a derivada de raiz de x? É 1 sobre 2 raiz de x. Quando você matar esses dois com esse 2, vai dar certo lá. Beleza? Então, a nossa primitiva vai ser 2 raiz de x mais c. Sei que no primeiro momento, à primeira vista, é um negócio meio bizonho, mas, cara, com cuidado, lembrando das derivadas, você vai melhorando. Né? Você vai criando o hábito de vislumbrar o que era a função antes, é o famoso de volta para o futuro. Esse é o começo da parada das integrais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Se Deus quiser, estamos aí continuando aos nossos estudos e no próximo vídeo tem mais sobre integrais. Beleza? É isso. Fiquem com Deus e